Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos hoje para finalizar a nossa querida lição, nosso estudo 9, que é milênio, como vai ser e o que está esperando a gente nos aspectos políticos e econômicos. Presta atenção. Tem um vídeo aqui embaixo que fala sobre economia, 6 minutos. Eu e Cristiano já acabamos de assistir esse vídeo, tá? E o que você vai fazer? Você vai, em primeiro lugar, pegar esse vídeo e botar no início da aula para todo mundo ver. É uma explicação fantástica do que é economia, fácil, simples, para que a aula tenha consequências muito maiores. E aí vai ser muito mais fácil explicar, porque o rapaz que gravou o vídeo, eu não vou colocá-lo aqui, vou colocar somente na aula, ele vai estar aqui embaixo. Com o vídeo, você vai ter a noção exata do que é economia, vai ter a noção do que é escassez, do que são problemas econômicos. Isso é fundamental para a nossa revista. E aí, depois que terminar o vídeo, e que você olhar e entender, meu Deus do céu, economia é a ciência que tenta regular o irregulável. Por quê? Porque nós temos necessidades. O primeiro ponto é esse. As necessidades são supridas por bens. Então, por exemplo, eu tenho fome, Cristiano tem fome. O que supre a nossa fome? Uma fruta? Uma carne? Um cereal como arroz? O problema é, não tem fruta, não tem carne, não tem arroz para todo mundo. E a economia é essa ciência que tenta regular os bens para que todos tenham, no mínimo, o indispensável. Aí a maior pergunta é, tem fome hoje no mundo? Então tem algo errado. Tá vendo? Tá vendo? Esse vídeo é fundamental, porque depois que você passar esse vídeo, você vai olhar para a turma e vai dizer, irmãos, abram na página 71, porque hoje nós vamos estudar os aspectos econômicos do reino milenar. E para começar, você vai, obviamente, ler toda a primeira parte antes do 3.1, você vai ler com eles essa parte. Depois do vídeo, essa parte vai cair como luva. E você vai aplicar a lição ponto a ponto. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, até o 3.7, até a conclusão. Mas a primeira parte, aspectos econômicos do reino, você tem que ler até o 3.1. Pastor Cristiano, depois desse vídeo, a sensação que a gente tem é que ninguém consegue dar jeito na economia. A economia tem solução? A economia vai ter solução, né? Ela vai ter solução. Hoje é impossível, meu pastor. No mundo que a gente vive, né, nas demandas sociais e os privilégios, né, essa distribuição desigual, no mundo que a gente vive é impossível. Mas no milênio, com Jesus Cristo aqui presente, com o seu povo santo, com todo o seu povo reinando, né, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, reinando com Cristo, isso vai ser resolvido, esse problema econômico vai ser resolvido. E a gente precisa reforçar para os nossos alunos que a economia, e a gente vai ver no vídeo, né, e no decorrer desse estudo, que a economia não está relacionada somente à questão dinheiro, financeira. Ela tem uma relação de uma série de coisas, de instrumentos e tudo mais. E nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Agora, irmãos, vamos lá.
É o que o vídeo disse. Em cada momento histórico, as nossas necessidades são umas, porque elas são daquele momento histórico, e os bens sempre limitados para resolver nossas necessidades. Daí o vídeo disse que na pré-história ninguém tinha necessidade de smartphone, de Teleflix, Netflix, Netflix, né? Teleflix. Eu perdido aqui. Cristiano, quando Cristo voltar, a gente vai estar numa sociedade tão evoluída que o que hoje a gente pensa não tem nem noção do que vai ser necessidade no futuro e os bens necessários para suprir vai existir lá na frente. Rapaz, Jesus tem que ser muito Deus para arrumar a economia, né, meu amigo? Só Deus é capaz de fazer isso, né, meu pastor? Somente Deus é capaz de fazer isso, de executar isso com perfeição. Só o nosso Deus, que é criador de todas as coisas, ele vai suprir todas essas carências, todas essas necessidades. E a gente precisa lembrar algo importantíssimo, que todas as guerras que houveram, né, que existem, são por causa das necessidades. É alguém querendo suprir sua necessidade. Eu não tenho, então vou atrás de quem tem, vou guerrear com quem tem para eu poder ter. Então, todas as guerras foram em função também de suprir alguma necessidade, né? Sempre tem atrás de tudo algo econômico, né? Algo econômico, algo econômico. Meu Deus do E céu. aí, né, só dando um spoiler aqui, no milênio, como a gente vai ter paz, e aí, como é que vai ter paz? Um dos fatores da paz vai ser exatamente essa estrutura econômica que o nosso Rei Jesus vai trazer. Isso vai ser um fator importantíssimo para que durante 1000 anos haja paz. Gente, eu estou pensando numa coisa. Desde a primeira lição, o Cristiano está nos ensinando que nós vamos reinar com ele. Então, de alguma forma, nós teremos capacidade de, em razão de tudo que ele vai nos ensinar, de possibilitar uma economia equilibrada para o mundo inteiro, né? Se a gente, assim, é algo que não está literalmente escrito dessa forma, mas quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente pode observar duas coisas. Primeiro, que é sobre aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que são os que vão reinar com Cristo. São os que vão reinar com Cristo. Esses receberam corpo glorificado. E esses receberam galardão no céu. Aí a gente imagina, né, aí a Bíblia não fala dessa forma, mas a gente pode imaginar o seguinte, que os que receberam galardão vão executar aqui na Terra. Eu imagino que esses galardões estejam diretamente relacionados ao papel que cada um vai desempenhar aqui na Terra. E aí você imagina que vamos pegar a estrutura que nós temos hoje, né? Porque a gente só pode comparar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente vive. Então, a gente, para poder tentar entender como vai ser no milênio. Então, vamos pegar, por exemplo, a estrutura financeira com relação aos impostos. Nós hoje, né, no Brasil, os nossos impostos levam cerca de 40% do salário de cada pessoa, ou seja, a pessoa trabalha quase 5 meses só para pagar imposto, só para cobrir os impostos. Só que no milênio, quem vai estar trabalhando no sistema governamental, a máquina governamental, vamos chamar assim, como a gente chama hoje, a máquina governamental, a máquina do governo, é, primeiramente, Jesus Cristo, né? E aí, quem vai estar trabalhando no reinado milenar é aqueles que receberam o corpo glorificado. São aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Esses não têm necessidade para, por exemplo, sustentar a família, porque esses não vão gerar filhos, né? Como a palavra do Senhor mostra. Esses não têm necessidade, como nós já vimos no estudo do arrebatamento, não tem necessidade de comer, de se alimentar, apesar de que
podem comer, podem se alimentar, mas não tem essa necessidade. A gente está vendo aqui com relação às necessidades. Então, basicamente, aí eu que estou falando, né, basicamente, é possível que não haja essa necessidade de se pagar imposto. Então, uma parte do trabalho, e a gente vai ver com relação ao trabalho, uma parte do trabalho não vai ser dedicado para manter a máquina governamental, porque essa estrutura governamental, o Senhor, isso é fato, o Senhor Jesus vai suprir com ele, a presença dele, e os seus, os que fizeram parte da primeira ressurreição, vai suprir toda essa parte, né? Então, quem vai estar governando, quem vai estar no reino é Jesus Cristo, e juntamente com Jesus Cristo, né, aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Então, essa parte vai ser suprida por Jesus. Nós vemos... Não vai ter corrupção. Não vai ter corrupção. Né? A gente tem tudo. A gente não vai haver desvio, né, de verba pública. No DF foi observado agora recentemente que houve desvio com ONGs e de milhões. Isso aqui lá no DF, né, de milhões foram desviados para ONG que nem existe. E aí esses desvios acontecem em toda a esfera de governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. A gente vê isso constantemente, e não é só no Brasil, meus amados. Isso não é um problema só no Brasil, é não. Mundial. É mundial, né? Então a gente não precisa querer deter isso só para nós, não. Isso não é um problema mundial. Mas no milênio isso não acontece, né? Então, por quê? Porque Jesus estará reinando juntamente com aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Gente, isso é fantástico, né? Já que nós seremos reis e sacerdotes, a gente não vai se corromper, porque o que Deus vai dar para a gente de galardão, ninguém consegue equiparar. A gente vai poder suprir o mundo. A gente vai receber dele todo o conhecimento econômico para reinar. Gente, é fantástico. É fantástico. Abra sua revista, por gentileza. Vamos lá. Então, aspectos econômicos do reino. A gente começa lendo, meu pastor, até o 3.1, Tá. né? Uhum. Isso. O que a gente vai ensinar no 3.1, meu pastor? A maldição da terra será retirada parcialmente. O que isso significa para a economia? O que é isso? Em Gênesis, a gente vê a queda do homem. E na queda do homem, Deus traz uma maldição. Por causa da queda do homem, uma maldição vem à terra. Né? Algumas maldições passam a existir por causa da queda do homem, por causa do pecado. E nós vemos essa maldição, né, em 3 áreas específicas. Por exemplo, a morte. Né? A morte passa a existir. Né, ali passa a existir no sentido de que a vida que seria eterna para o homem deixa de ser eterna. E aí ele tem o seu corpo passa a ter um prazo de validade, né? Passa a ser mortal. Questão do alimento, né? O Senhor fala, maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3, né? E 17. E a Adão disse, porque destes ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Meu Deus do céu. Então, isso vai acabar. Isso vai acabar. Essa maldição é retirada. A terra volta a ser bendita. A terra volta a ser bendita, volta a ser abençoada, e a gente vai ver os textos bíblicos com relação a isso depois. Mas é algo maravilhoso, né, que o Senhor vai trazer de volta o que já existiu lá no paraíso, no Éden. E aí volta novamente todas essas coisas, essa benção de Deus sobre a terra, novamente. Essas maldições. Deixa eu te interromper. Irmãos, se a gente vive no momento da terra amaldiçoada e o Brasil é o que é, chegaram aqui e disseram, tudo que se planta se dá. Já imaginou o Brasilzão
Num milênio. O Brasil é o celeiro das nações, né? O povo Num costuma dizer, imagina milênio, o nosso gente. país no milênio. Se ele produz o que hoje produz e bate recorde atrás de recorde de produção, imagina no milênio. Agora, aqui tem um segredo. Tá, pastor, mas a história humana sempre foi: produz comida para todo mundo, mas tem gente passando fome. Aqui é que está, no milênio, nós, reis, administradores do mundo, não vamos permitir isso, né? Exatamente. A distribuição vai ser coerente, né, meu pastor? Não vai haver desperdício, por exemplo. Um dos grandes problemas que se tem com relação ao alimento é o desperdício, né? E esse desperdício não é só questão, por exemplo, do alimento que vence e é jogado fora, mas do alimento que às vezes está ali disponível, mas ninguém consome. Às vezes tem casas, por exemplo, que pessoas acumulam e simplesmente não usufrui daquilo, mas também ninguém usufrui. Meu Deus. E aí joga fora. Meu Né? Deus. Então, isso vai ser administrado por aqueles que vão reinar com Cristo. Por isso que Cristo está levando a sua igreja junto, e essa igreja volta para reinar com Cristo, exatamente para cumprir essa vontade do Senhor em toda a terra. Então você acredita, tá, a Bíblia não tem, isso aqui é dois doidos pensando. Então você acredita que naquele período da grande tribulação, enquanto a gente está lá em cima, 7 anos, trono, galardão, bodas do Cordeiro, de alguma forma Deus vai estar ministrando a nós para a gente chegar no ponto eficaz de descer como reis e governar no milênio? Não tem isso na Bíblia. Isso é dois doidos pensando, entendeu? Não vai dizer que isso está na Bíblia, não. Tá? Isso não é literal, né, meu pastor? Isso a gente está interpretando, buscando interpretar conforme alguns outros textos nos levam a fazer, a interpretar dessa forma, mas não está na Bíblia, e aí a gente começa a pensar, a gente vai... Teologia especulativa. É especulação. A gente começa a pensar e vai pensando, né? São pensamentos. E aí eu imagino que no céu, nesse período que a gente vai estar no céu, a gente vai estar aprendendo do Senhor. Sim. A gente vai estar aprendendo com o Senhor como a gente vai executar e reinar aqui na Terra. Então, é um período, vamos dizer assim, hoje se usa muito, antigamente era intensivão. Hoje, a prática se chama imersão, né? Mas eu gosto mais do intensivão. Então, a gente vai fazer um intensivão no céu de 7 anos, para poder, quando a gente voltar, a gente reinar com Cristo e aplicar tudo que a gente adquiriu no céu com o Senhor. Todo esse conhecimento. E ó que interessante isso. Jesus precisou de 40 dias com os discípulos depois de ressuscitado para explicar tudo o que aconteceu. Porque eles não estavam entendendo nada. Gente, 7 anos com o corpo glorificado. Então, uma mente prodigiosa. Com Cristo explicando tudo. Vai dar para aprender e vai dar para ser rei decente no milênio. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Isso aqui, essa parte do vídeo, é dois doidos e sonhando. Sonhando. A gente vai estar lá há 7 anos. Aqui embaixo, o pau cantando. Grande tribulação. Mas a gente vai estar lá, que interessante. Isso não está na revista, não, viu? Se não quiser nem ensinar, não precisa, não. Preocupa não. Não precisa nem comentar. Né? Nem comentar. Isso aqui é nós dois com você, professor. Agora, presta atenção. Meu pastor, então, voltando ao 3.1. A maldição da terra será retirada parcialmente? Não já dá para dar uma melhorada completa, não, no milênio? Aqui fala parcialmente por causa da morte, né? Aí a morte, no milênio, ela ainda vai existir. Então, que a gente tem os textos bíblicos, por exemplo, de Isaías 65:20, que fala acerca do... quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, né? Então, se fala que morrer com 100 anos, a gente tem duas questões aqui. Primeiro,
que vai existir morte, né? Então, se morrer com 100 anos, vai morrer jovem. Segundo, não vai ser, essa morte não vai ser igual como nós temos hoje. Nós não vamos ter, por exemplo, crianças de poucos dias. A palavra fala, não vos nascerá criança de poucos dias. Ou seja, natimor, crianças que morrem já mortas. Isso não vai existir, né? A morte não vai ser da forma como ela é hoje, que a gente vê morte para todo lugar, a todo momento. Milhares de pessoas morrem diariamente por diversas coisas. Às vezes até uma discussão familiar causa morte. Fatores terríveis causam a morte. Isso não vai acontecer no milênio. Então, por isso que essa maldição ela vai ser retirada parcialmente por causa da morte que ainda vai existir, não da forma que existe hoje, mas a palavra também nos garante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a morte vai ser vencida. Jesus Cristo também já está determinado. Jesus Cristo também vai vencer. Irmãos, o texto é Isaías 65. Tem gente que diz que Isaías 65 não é para o milênio, que a gente está te enganando. Mas a maior prova que Isaías 65 é no milênio é que não tem a ferocidade da maldade, porque o diabo está preso. E a maior prova é o último versículo, o versículo 25, que diz: e o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. O leão não vai comer o boi, entendeu? Ele vai comer palha com o boi. E o pó será comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano nenhum no santo monte, diz o Senhor. Então, o capítulo 65, ele está no contexto do milênio. E o pastor acabou de ler... a gente não tem isso nesse momento. Provavelmente tivemos isso lá no início, no Gênesis, no paraíso, no Éden. Com o pecado foi para o espaço. Então, é outra maldição que é retirada. A gente vê que os animais vai ter essa ferocidade do animal vai ser retirada. Então, olha que interessante, ó, Isaías 65 e 20. Não haverá nela criança de poucos dias. Então, a gente vai ter um sistema econômico em que as mulheres que estão grávidas não vão perder crianças e abortar em razão de fome. Entendeu? Vai ser um sistema em que a mulherada vai estar mais forte. Então, não vai ter crianças de pouco dia. E aí, versículo 20, nem velho que não cumpra os seus dias. Os velhos vão viver até o ponto de dizer, estou cansado, né? Se tiver cansado. Porque o jovem morrerá com 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, vai ter gente que no milênio não vai querer viver corretamente, por isso que vai ter que ter a justiça. Não confunda o milênio com a eternidade. Na eternidade, aí acabou tudo isso. Né? E esse fato é interessante, meu pastor, porque muitos me perguntam com relação a isso aí, mas espera aí, no milênio não vai ter pecado, isso e aquilo outro, mas como é que vai ter uma punição de pecado? Na verdade, a gente vê no texto aqui, claramente, que como foi, por exemplo, vamos pegar como foi com Noé na arca, né? Noé entra na arca, ele e sua família, e ele é retirado. Mas os que ficaram foram mortos. E aí eu tenho duas questões aqui. A gente vê Noé da descendência de Sete. Então, a descendência de Caim foi embora. Acabou. A descendência de Caim foi embora, né? E aí aqui uma questão que me levantaram há um tempo atrás, foi que, a marca de Caim era a pele escura, né? Ignorância. Aí eu falo, olha, isso foi defendido pelos escravagistas no tempo em que cristãos eram escravagistas também, eles precisavam ter buscar alguma base bíblica para a escravatura, né? Para escravizar.
mas não tem base bíblica, porque a descendência de Caim Morreu toda no dilúvio. Então, acabou. E aí, o dilúvio foi por causa do pecado. O dilúvio veio por causa do pecado. O pecado estava gritante, estava subindo aos céus, e aí Deus manda o dilúvio, né? E, nesse momento, os pecadores foram exterminados da terra. A mesma coisa vai acontecer no milênio. Na entrada do milênio, nós já estudamos isso nas aulas anteriores, os pecadores vão ser exterminados. Não vai entrar pecador no milênio. Mas o pecado não deixa. Mas o pecado, como a natureza, o pecado vem da natureza humana, né? Então, da mesma forma que aconteceu lá Noé, logo depois, né, o pecado continuou e tudo, ou seja, acabou com os pecadores. Noé encheu a cara, mas o filho pecou com ele. O pecado continuou por causa da natureza humana. A mesma coisa no milênio. A natureza humana continua, né? E no milênio ainda vai ter pecado. E aí a gente vê também a morte como uma punição. A gente vê em Isaías 65, a morte como uma punição para quem peca. Sim. Né? Então, se morrer com 100 anos é porque pecou. Sim. Então, a morte também como punição para quem peca. Irmãos, só vai ter terra completamente regenerada e o pecado ser extinto completamente na eternidade. Por isso que milênio é diferente da eternidade. Satanás ainda vai ser solto, vai enganar, vai ter a batalha final, aí vem a eternidade. Então tá, meu pastor, eu fico pensando quando você vai lançar a revista da eternidade, porque se a do milênio já deixa a gente doido para entrar no milênio, eternidade, já imaginou como vai ser a Terra na eternidade? Aí é muita coisa boa, né? Aí é só bênção, né? Vamos dizer, só bênção, só bênção. Você vai explicar o que eu e o Cristiano explicamos. Você vai ler o 3.1, tá? É sempre assim, explicando e depois lendo, para ratificar. Ratificar, né, meu pastor? Exatamente. Que história é essa de aumento de luz? 3.2. Aumento de luz no milênio? Que história é essa? Aí uma das coisas que a gente vê, né, não é um aumento de luz no sentido de que o sol vai ficar ardendo, pegando fogo e a gente não consegue aguentar, não. É um aumento de luz que vai trazer uma produtividade na Terra muito maior que a gente tem hoje. Isso não está na Bíblia, não, Cristiano. Onde é que isso está? Vamos lá, meu pastor. Pega aí Isaías capítulo 30, versículo 26. Essa é novidade, 30, Cristiano. 26, vamos lá. Gente, eu já li a Bíblia inteira, eu já passei por Isaías aqui, e eu não me lembro disso, né, Isaías 30, 26 diz assim: a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então aqui não é aquela luz da grande tribulação para acabar com todo mundo. Tudo, que vai arder e queimar. Aqui é uma bênção especial de Deus, onde os astros vão alcançar o máximo. Exatamente. É o Senhor dominando, né? O Senhor dominando todas as coisas num nível de bênção tremenda para a Terra durante 1000 anos. É uma maravilha. Aí eu estava pensando, gente. E isso vai produzir mais, né? Aí a gente chega lá em Isaías, por exemplo, a gente viu Isaías 30, e aí a gente chega em Isaías 35, de 1 a 2, que diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, e o ermo se regozijará, e florescerá como a rosa, florescerá abundantemente, e se alegrará com júbilo e canto. Não, as estações, a produção, tudo depende do ciclo lunar. Por isso que antigamente os calendários não eram solares, eram lunares. E daí a diferença, até que chegou o calendário romano e etc. Se a Lua, porque o Sol já é uma bênção como é hoje,
A Lua já é uma bênção, como é hoje, possibilitando a vida na Terra. Se isso vai alcançar uma dimensão extraordinária, é produção fantástica, né? A produção vai ser muito maior. E aí a Bíblia é muito clara que a terra que era seca, né? Hoje a gente pega o Brasil como celeiro do mundo, e aí a gente tem muitas terras produtivas. Mas no mundo inteiro, né, há países que é seca. Há países que só conseguem plantar a metade do ano, outra metade é gelo, é neve, né? E há países que são minúsculos, que a terra é pequena de plantio, a terra que é produtiva é muito pequena. Mas isso, no milênio, não haverá terra seca, não haverá terra improdutiva, né? Toda terra vai ser produtiva, todo terreno vai ser fértil, todo solo vai ser fértil. É uma grande maravilha, né, meu pastor? Gente, a gente está aqui e não cai de joelho agora porque tem que gravar a aula. Olha o Deus que nós servimos. Na grande tribulação, um sol vai se tornar insuportável. Os homens gritarão de dores, é como a gente viu, mas porque tem um controle de Deus. E esse mesmo Deus agora pega o sol, bota numa dimensão, a lua bota numa dimensão, porque vai ter cataclismas e, cataclismas quanto aos astros estrelares, vai cair um terço Na grande tribulação. na grande tribulação. Um trecho de estrelas. Agora ele pega esse mesmo ser e ele olha para esse ser e diz: celestiais. agora você vai ser assim e você vai produzir isso. Gente, que Deus é esse? Meu Deus, que Deus é esse? Mas a gente tem que continuar. Será que ele não tem domínio sobre todas as coisas? Que Deus é esse, gente? É um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, Cristiano, o que não vai faltar para a gente no milênio é trabalho. 3.3. Olha, gente, esquece o hino brasileiro, o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Essa coisa de ficar parado, sem fazer nada. Certo, só até o milênio. Isso não vai existir no milênio. Vamos lá para Isaías 65, 21 a 23. Isaías 65 diz assim: edificarão casas. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, porque aí eu não fico escondido. Tá pegando os versículos básicos que você vai usar, porque tem muitos versículos para eles lerem em casa, mas o básico você vai anotando para poder trabalhar. Vamos lá? Então, olha assim, a continuação, né? Edificarão casas e nela habitarão. Edificarão significa que vai trabalhar para construir a casa, né? Não tem essa de... Mas você vai construir a sua casa. Você vai habitar na sua casa. Você vai morar nela. E edificarão casa e nela habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Edificar casa e plantar vinhas é trabalho, não é, meu pastor? É ou não é trabalho? Sim. E aí a palavra continua: não edificarão para outros, para que outros nela habitem. Não plantarão para que outros comam. Ou seja, o que você produzir vai ser para o seu benefício. Né? É justiça econômica. O que você produzir não tem essa de um quarto, né? Um quarto não, perdão. 40% do que você produzir vai para outros, e aí não, o que você produzir mais, come mais. Come mais. É a distribuição correta. É a distribuição correta, né, meu pastor? Então, se você produzir menos, aí, meu amigo, com você. É com você, mas se você pode produzir mais, todos vão ter a mesma oportunidade de produzir mais. Gente, ó que delícia. Nós não vamos mais precisar de relações sexuais, porque o que Deus tem pra gente é superior a isso. Mas a rapaziada que vai continuar tendo filhos, pode ter 10, 20 filhos.
Bota todo mundo para trabalhar, a terra vai produzir. A terra vai produzir e vai ter alimento para todos, que hoje há uma preocupação. A gente já teve no passado as famílias maiores, né? As famílias grandes. Hoje em dia, as famílias estão buscando ter cada vez menos filhos, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Versículo 22. Não edificarão para que outros neles habitem, nem plantarão para que outros comam. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Olha o versículo 23. Não trabalharão inutilmente. Isso só pode acontecer no milênio, gente. Hoje não tem como. Não trabalharão inutilmente. Gente, sabe, aqueles falam, nossa, eu estou cansado de ficar trabalhando para os outros e isso e aquilo outro. Não, ninguém vai trabalhar inutilmente. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, falando dos filhos aqui que o pastor comentou. Pois serão um povo bendito do Senhor, ele e os seus descendentes com eles. Fantástico. Aí não tem como não entender o 3.4, que é a prosperidade econômica. A prosperidade em todo sentido. Não vamos ter problema com a lei da oferta e da procura, não vamos ter problema com desperdício, não vai ter problema com nada. Aqui na prosperidade econômica, qual texto que você destacou e eles vão ler com a igreja. Com a igreja. A gente pode pegar, e como a gente está em Isaías, e aí fica mais próximo, a gente pode pegar Isaías 62, versículo 8 a 9. Ok, então anote aí, Isaías 62, 8 a 9. O que diz, meu pastor? Diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida a teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu vinho novo pelo qual trabalhastes. Os que, porém, ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. É tudo ligado, né? Totalmente ligado, né, meu pastor? Essa prosperidade econômica, ela diz respeito exatamente a gente pode voltar aqui um pouco, por exemplo, lá no início, no comentário do item 3, fala sobre saúde, educação e segurança são componentes fundamentais de economia. Página 71. Página 71. Então, saúde, educação e segurança são elementos fundamentais. A gente vai ver isso no vídeo também, no vídeo que está sendo enviado para os irmãos, que é fundamental. Então, por exemplo, hoje, né, hoje, se a gente quer ter uma saúde, um recurso de saúde, né, tem que gastar, né? Se a gente quer ter... A saúde vai ser pública, né? A saúde vai ser pública e de primeira, né? Então, a saúde é pública e de primeira. O Senhor já tem poder para fazer isso, né? Já demonstrou que ele tem poder para fazer isso. Educação. Que fantástico. Quem quiser hoje também ter uma educação de qualidade, tem que investir, não tem outro jeito. Tem que investir, ou investe tempo, né? Ou seja, pega o seu tempo, meu irmão. Não, estuda em escola pública. Não é desculpa, né? Estuda em escola pública, pega o tempo que resta, você vai para a escola, e pega todo o tempo que resta, pega livros, vai ler livros, vai estudar, vai buscar, que consegue também. A gente conhece pessoas que, inclusive, estudou línguas hoje com a internet. Pega a internet, ao invés de ficar vendo bobeira, pega a internet e vai estudar. Vai estudar. Tem gente que aprende línguas, aprende outras línguas usando a internet, usando os recursos da internet hoje, gratuitamente, sem pagar nada, né? Então, utiliza-se os recursos que tem hoje disponível para aprender, mas aí você tem que gastar tempo, investir tempo. Então, você investe tempo, investe dinheiro, né? Ou você investe dinheiro, ou você investe tempo, ou você investe os dois. Então, tem que ter gasto, né? Tem que ter gasto. Segurança, mesma coisa. Para ter segurança hoje, tem que investir, né? Não tem jeito. Contar com a segurança pública hoje é terrível, né, meu pastor? Você sair na rua
com o celular na mão, você está correndo risco de ser assaltado, né? Então, meus amados, isso não vai existir no milênio. Então, por isso que a saúde, educação e segurança, isso aqui a gente vai ter de uma forma abundante e de graça, gratuito. E isso é fundamental para trabalhar, produzir economicamente. E prosperar. Sim. E prosperar. Por isso que a prosperidade no milênio vai ser abundante, vai ser algo abundante. Porque essas coisas ninguém vai precisar gastar para ter. Fantástico. É maravilhoso. Fantástico. Agora vamos lá. Além da prosperidade econômica, 3.5. Pleno conhecimento e instrução. Peraí, aqui tá bom. A gente vai ter um pleno conhecimento porque vai ter um sistema educacional fantástico. Ok? Fantástico. Vai ser um sistema educacional como nunca, correto, com entendimento, para desenvolver todas as nossas potencialidades, entendeu? Então, quem no milênio tiver capacidade de ser marceneiro vai alcançar o máximo, quem no milênio tiver capacidade de ser bombeiro hidráulico vai alcançar o máximo, vai ter terra, o mundo é grande, não é à toa que Deus mandou a gente encher e povoar a terra inteira, a terra vai ser abençoada e tudo. Mas, pastor, vamos lá. Primeiro, um texto que garanta isso. Em segundo lugar, como é que vai fazer na questão das línguas? Porque o inglês é uma barreira para mim hoje. O alemão é barreira para outros. Tem duas posições escatológicas. Tem uma posição que diz que Cristo vai unificar todas as línguas. Tem outra posição que diz que as línguas continuam diferentes, mas que nós teremos uma capacidade melhor de aprender e de comunicar. E que mecanismos serão criados de comunicação? Bem, hoje já tem o smartphone que você fala e conversa com qualquer outro, ele vai traduzindo. E vamos lá, vamos por partes. Primeiro, um versículo que nos traz essa questão do pleno conhecimento. E, em segundo lugar, qual é a sua posição? O pastor crê que vai ter uma única língua no milênio inteiro ou que mecanismos de entendimento linguístico serão criados? Qual a sua posição? Vamos lá. Com relação à primeira pergunta, vamos para Isaías, capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e versículo 9. Então, sublinha aí, ó. Sublinha aí, viu, meus amados? Sublinha aí. Os mais importantes você trabalha. E deixa eles estudarem em casa o resto. Isso. E você também estuda em casa, né? Os outros textos, né? O professor tem que ter tudo, né? Vamos lá. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento. A gente sabe quem está falando aqui, Jesus Cristo. E das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? E aí agora a gente vai para o versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o Senhor tem todo esse conhecimento, e ele, da mesma forma que ele fez com os discípulos, que Jesus Cristo tinha autoridade sobre espíritos demoníacos, sobre enfermidades, sobre problemas ali, e ele falou, olha, os discípulos, vocês vão ter isso também. E ele mandou os discípulos, enviou, falou, vão, cura os enfermos, expulsa os demônios, se comerem coisa mortífera não fará dano nenhum, né? Vocês vão poder pisar escorpiões e serpentes e tudo mais. Então, essa autoridade de Jesus Cristo, somente quem detém toda a autoridade, ele é capaz também de repassar essa autoridade. E da mesma forma que Jesus Cristo, a palavra fala aqui, que ele tem esse conhecimento, ele tem total conhecimento, tem toda essa instrução, tem toda a sabedoria, tem toda a inteligência. Olha como o texto é específico e claro. Ele fala sabedoria
inteligência e conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. E Jesus Cristo possui essas três características. E aí, no versículo 9, ele fala, ele vai distribuir. Ele vai distribuir. E aí a gente tem outros textos, aí aqui nos outros textos, né, que a gente não precisa ler agora, os outros textos falam que as nações vão até o Senhor para adquirir conhecimento, né? Então, esse conhecimento vai ser ofertado pelo Senhor Jesus. Isso é claro, isso é muito claro na Bíblia, tem vários textos. Agora, com relação à língua, né, que é o outro ponto, Sofonias, capítulo 3, versículo 9, é um texto que fala, se o pastor conseguir abrir aí, é um texto que fala sobre a questão da língua, né? E aí, é claro, é um texto interpretativo, viu, meus amados? Aí a gente tem que realmente tentar interpretar, e aí a gente pode ter, né, essas duas linhas de pensamentos. Mas aí eu busco uma linha de pensamento que traz algo com relação ao que já aconteceu no passado bíblico. Então, lá no passado bíblico, a palavra fala que todos falavam uma só língua. E aí, porque todos falavam uma só língua, se reuniram e foram construir a Torre de Babel. Deus desceu. Deus desceu e desceu ali. E o que Deus fez depois? Além de ele arrebentar tudo, ele separou todo mundo ali e repartiu as línguas. Então, naquele momento, todo o povo passou a falar e aí ficaram confundidos. Não conseguia se comunicar. Aí, uns foram para um lado, outros foram para o outro. Eu não consigo me comunicar. Parou a torre. Parou a torre, né? Parou aquilo ali, parou aquele plano. Então, eu imagino que a questão da língua, ela vai ser essa barreira linguística, né, que nós temos hoje. E aí é um outro fator também econômico, por isso que é um fator econômico, porque quem fala mais de uma língua hoje, ela já está no status melhor. Quem fala mais de uma língua, ela já está no status melhor. Isso não só hoje, isso no passado também já era assim. Sempre quem falava mais de uma língua estava num status melhor. Ela podia se comunicar com outros povos, ela podia negociar, ela podia fazer negócio, ela podia se beneficiar só pelo fato de falar outra língua. Isso até hoje é assim. Pessoas que falam, mesmo que a gente tenha já sistemas que faz essa tradução, né, no celular, por exemplo, já tem sistemas que faz essa tradução, mas ainda assim, pessoas que falam outra língua, no mercado de trabalho, é mais valorizado. Tanto é que quando alguém vai preencher uma ficha de emprego, uma das coisas que se pergunta, você fala outra língua? Você domina o inglês? Você domina outra língua, além da sua? Então, isso é fundamental, né? Essa barreira linguística, então, na questão econômica, quem fala mais de uma língua está melhor. Mas essa barreira linguística, no milênio, vai cair, vai deixar de existir. Seja de uma forma ou de outra, né, o importante é que ela vai deixar de existir, não vai ter barreira linguística nenhuma. Então, ninguém vai ter vantagem sobre o outro porque fala outra língua, né? E mesmo que fosse assim, né, que a barreira linguística vai cair através de um sistema, através de alguma forma, de um sistema de tradução ou de compreensão até, né? Mas eu imagino que, na verdade, vai ser uma única língua, vai voltar, né, como a gente vai voltar a uma série de formas, como era no passado, como era lá no início do Gênesis, como era lá no início de Adão e Eva e tudo. Então, eu creio, né, eu imagino, que vai ser da mesma forma também com relação à língua, que vai voltar a falar os povos a falar uma mesma língua. Mas, de qualquer forma, o que é fato é que a barreira linguística vai deixar de existir. Sofonias, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque então Deus vai darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com um mesmo consenso.
Olha que interessante. Pastor Cristiano identifica esta linguagem pura como, obviamente, consequência de uma língua mundial que todos nós teremos. E aí todas as barreiras caem, entendeu? E, inclusive, você pode ir servir ao Senhor, adorar o Senhor, porque, além de uma linguagem única, ela também viabiliza o teu acesso a Deus, linguagem pura. Agora, existem aqueles que dizem o seguinte, olha, aqui é diferente. Aqui não está prometendo uma única língua mundial. O que aqui se está prometendo é que, de alguma forma, a nossa linguagem, nosso sistema de signos, o nosso sistema de ideias vai ser purificado. Sendo purificado, a gente vai deixar de pensar o que é incorreto, ser guiado pelo que é mal, ser guiado pelo que não condiz com a palavra de Deus. E aí, obviamente, a comunicação entre todos nós fica simplificada, até mesmo por intermédio de instrumentos que vão quebrar barreiras linguísticas. Gente, de uma forma ou de outra, a gente vai ter, literalmente, a possibilidade da amplitude do conhecimento irrestrito. E isso, conhecendo de forma irrestritamente, a gente tem acesso a um sistema econômico superior. Pastor, mas eu queria uma posição final. Calma. Você e eu vamos estar no milênio. Pode ficar tranquilo. A gente vai saber direitinho. Aí, nesse dia, você vai lembrar. Agora a gente tirou a dúvida. E a gente vai ver como é que vai ser. Não se preocupa, não. Nós vamos estar no milênio. Vamos lá. 3.6. Isso aqui é fantástico, né, Cristiano? Isso aqui é fantástico. Saúde e cura. Doenças serão eliminadas. Isso é o que mais traz problemas para a economia, né? Não tem um controle. É totalmente fora do controle, né, meu pastor? A questão da saúde. Às vezes a pessoa está ali saudável e, de repente, cai enferma e numa enfermidade e vai e morre. Né? Simples, E vai embora trabalho, vai embora tra... força econômica. Vai embora e quando isso acontece com o que a gente chama hoje de chefe de família, sim, né? Arrebenta. Quando o chefe de família acontece, cai em enfermidade, tudo e não sei o que, não trabalha mais, não produz. E aí a família toda fica sem aquela guarda, sem aquela proteção, né? Sem aqueles recursos. E aí arrebenta com a família inteira. Né? Qual texto que a gente vai usar aqui, meu pastor? A gente pode pegar... Primeira coisa é lembrar que Jesus Cristo já fez isso na primeira vinda dele. Sim. Né? Que Jesus Cristo já fez isso. Já tem cura, viu? Já existe cura. Então, isso é fundamental a gente saber que Jesus Cristo já fez, ele já demonstrou que ele é capaz de fazer. Sim. Né? E aí no milênio isso se amplia muito. Isso se amplia, né? E aí o texto, a gente pode pegar Isaías capítulo 29, versículo 18, pegar apenas o versículo 18, que diz assim: naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e da escuridão e das trevas as verão os olhos dos cegos. Fantástico. Então surdo vai ouvir e cego vai enxergar. Sim. Naqueles dias. Então aqui está retratando também o reinado do Messias, né? Do Machia, e aqui mostra que doenças vão praticamente deixar de existir. E se existirem, o Senhor vai curar. Olha, gente, aqui tem gente que pensa diferente e do Cristiano. Aqui tem gente que pensa que no milênio a medicina vai estar tão avançada que as doenças deixarão de existir. Eu respeito quem pensa assim, tá bom? Eu respeito os irmãos que creem que no milênio vai ter medicina. Agora, eu sou pentecostal, meu irmão. Para mim, no milênio, o que vai acontecer? Tá enfermo? Vem para perto,
Porque a igreja não vai ser só rei, vai ser sacerdote Sacerdote também. também. Nós vamos dizer, acabou em nome de Jesus. E vai acabar. Vai acabar. Entendeu? Surgiu aqui um câncer porque plantaram errado. Vem cá, em nome de Jesus, ser curado. E agora, presta atenção. Isso aqui é 2 pentecostais. Se Jesus vai nos dar uma medicina avançadíssima no milênio, é outra história. Tem gente que diz assim, poxa, peraí, mas a gente não vai plantar, não vai colher, a gente não vai trabalhar, não vai ser tudo tranquilo assim? É. Então por que não vai ter médico no milênio? E Jesus não vai curar por intermédio dos médicos? Eu respeito. Às vezes o sistema pode ser híbrido, né, pastor? Podemos ter uma medicina que abençoe completamente e podemos ter a gente estendendo a mão e também curando. Gente, o médico dos médicos vai estar com a gente. E a gente pode, trazendo para os dias atuais, a gente tem, por exemplo, uma medicina preventiva. Também Tem isso. um meio que os médicos, eles podem ser que vão existir, mas trabalhando numa medicina preventiva. E aí, casos extraordinários, aí é o Senhor que cura, é os santos, né? É os que receberam o corpo glorificado, a igreja do Senhor que vai estar aqui, ó, está repreendido em nome de Jesus, vai para casa, você está curado, você está bem. Ó, doença vai deixar mesmo é na eternidade. Aí a diferença. Aí a diferença, né? Existe a diferença, porque então no milênio ainda tem essa possibilidade de existir as doenças, mas elas vão ser curadas, né? Vai ter a possibilidade de cura, porque Jesus Cristo, fato é, meus amados, Jesus Cristo, aquele que curou multidões, e a palavra fala, olha, a gente não relata aqui todos os milagres, porque é impossível, não tem local suficiente para escrever todos os milagres que Jesus fez. Então, Jesus Cristo, todo aquele ministério de cura que Jesus Cristo teve, vai existir no milênio. Então, vai existir. Então, independente de que forma seja, Jesus Cristo estará aqui presente fisicamente. Ele já fez no passado, não já fez? Lá vai ser muito mais, meus né? amados, vai ser muito mais. Lá vai ser muito mais. Irmãos, ó, a gente não tem certeza de como vai ser, não. Ninguém aqui vai dizer, vai ser assim. Não. Certeza que a gente tem é que o diabo está preso. E a gente está de camarote, graças a Deus. Agora, fica tranquilo. Você e eu vamos estar no milênio e a gente vai ver tudo isso. Tá ok? Mas eu, como pentecostal, eu creio que, bem, deixa para lá. Vamos lá. Último ponto. Então a gente não vai ter problema com o lado econômico da economia, o lado humano da economia, porque nós vamos ter gente nascendo e nova produção. Exatamente. A continuidade na produção, né, meu pastor? Porque nascimento de pessoas, vai ter gente nascendo no milênio. Vai ter gente nascendo e não espera que vai ser maior do que a que a gente vive hoje, né? Vive atualmente. Vai ter um número de pessoas nascendo bem maior, né? Esse que o pessoal chama hoje de controle de natalidade, né? Os números de natalidade, ou seja, como hoje nasce mais ou morre mais gente. A gente está vivendo no mundo hoje que a natalidade, ou seja, o número de nascimentos tá ficando cada vez menor e o número de mortes cada vez maior, né? Então, daqui a pouco, existem nações que antes faziam um controle de natalidade tão grande que falaram, não, a família que tiver ter filho vai pagar aqui para poder ter filho. E outros países fazem, não, só pode ter um filho, né? E aí era uma confusão danada. Aí hoje esses países já estão falando, não, tem que ter filho, porque a nação está acabando, as pessoas estão envelhecendo,
né? Daqui a pouco não tem mais gente naquele país. Então, eles viram que foi uma decisão errada que tomaram nesse controle de natalidade. Tira a mão de obra, né? Aí tira a mão de obra, porque as pessoas vão envelhecendo, né? Então, nesse período, a gente já viu o texto, inclusive o pastor Gedeon Júnior leu, o texto que vai ter pessoas nascendo, vai ter jovens, né? Quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, né? Vai ter pessoas mais velhas também, né? E que não vão morrer também, vão poder atingir o auge da sua velhice, saudável, de forma saudável, tranquila e tal. Então, vão poder atingir o auge da sua velhice. E a gente tem algo muito importante que a gente precisa lembrar aos irmãos, que está lá em Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. É bênção de Deus. Se é bênção de Deus, no milênio vai ser um período de grandes bênçãos, filho vai existir. Sim. Vai ter filhos, né? Ah, mas pastor, quem é que vai ter filhos? Lembrando aos irmãos que existem 3 grupos que vão entrar no milênio. Um grupo que nós já vimos, que são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Nós, a igreja, faz parte da primeira ressurreição e que recebe o corpo glorificado. A palavra fala que na questão sexual, nós somos como os anjos, ou seja, nós não vamos gerar filhos, nós não vamos ter relação sexual, né? Não vai ter relação sexual. Jesus responde isso aos saduceus que chegam a tentar, e se uma mulher ela é casada, e aí o marido morre, e não sei o que, aí vem, porque era lei naquela época, que se o marido morresse, se tivesse, o irmão tinha que assumir para não deixar desamparada aquela mulher. E aí eles vão falando, aconteceu isso com essa mulher 7 vezes. Lá na glória, quem vai ser o marido da mulher? Né? Aí Jesus Cristo fala, olha, eu quero deixar uma coisa, vocês pecam por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. Lá, na glória, né, não vai ter casalzinho, não. Não vai formar casalzinho, porque vai ser como os anjos. Então, nessa questão sexual, nós seremos como os anjos. Nós não vamos ter relação sexual. Mas, pastor, aí tem uns brincalhões. Pastor, isso é a coisa que a gente mais gosta. Mas lá o que está esperando a gente é superior a tudo. Então, esse prazer para nós. Calma. Esse prazer para nós, para esses irmãos, os jovens, mais jovens principalmente, não se preocupe que nós vamos ter prazer muito maior. Muito maior. Então, quem são esses que vão ter filho no milênio? Aí, esses que vão ter filho no milênio são do povo de Israel, né, dos remanescentes de Israel, e do povo que vai entrar no milênio, de todas as nações que vai entrar no milênio, que são os mansos e os pacificadores. Que não foram para a guerra do Armagedon contra Israel no final da grande tribulação. Então, esses vão entrar no milênio. E esses continuam com seus corpos naturais, né? Então, só quem faz parte da primeira ressurreição que recebeu o corpo glorificado. Esses outros 2 grupos têm os seus corpos naturais e vão continuar tendo relação, vão continuar casando, se dando em casamento, vão ter filhos, vão poder ter filhos tranquilamente. Irmãos, quando a gente olha para tudo que vai ser o milênio, politicamente e economicamente, a conclusão aqui da página 73 é, assim, no alvo. No alvo. Pastor Cristiano realmente foi muito preciso. Não tem como eu e você sonharmos hoje que algum sistema político ou econômico vá funcionar. Isso não significa que a gente vai abandonar a política e a economia. Nós vamos lutar para o melhor dentro do país. Jesus nunca abandonou política e economia, não. Ele tratou desses assuntos, a gente vai lutar sempre pelo melhor. Mas presta atenção, não se iluda com políticos
e com economistas, com sistema político e econômico. Só quem dá jeito é Jesus. No milênio. E olha que o milênio ainda não é eternidade. A eternidade é que é fantástica. Não é isso, meu pastor? Exatamente. A gente tem esse sistema econômico e político vai alcançar um auge de grandeza e de bênção. Não é só para uma região do mundo. Ela vai alcançar toda a Terra. Toda a Terra. E isso é maravilhoso. Gente, vamos lá. E já está terminando o meu tempo aqui. Aqui, ó. O Milênio, John Walver. Esse livro é fundamental, de onde muitas ideias vêm. A Vinda, John Walver. Arrebatamento, o famoso e grande John Walver. E é um conselho, adquira. Editora Carisma, adquira. São livraços. Gente, um beijo, boa aula. Deus abençoe vocês. Meu pastor. A paz do Senhor Jesus a todos, um grande abraço. Beijo a todos.